O combate a incêndios via aérea é muito importante. Em 2024, o número de chamados por aviões agrícolas para esse tipo de ocorrência aumentou 50% no Brasil. Nossa equipe acompanhou um desses chamados no interior paulista. O uso de aviação agrícola para o combate aos incêndios florestais foi autorizado somente em julho de 2022. A temporada das secas e dos incêndios no Brasil coincide com a entre-safra agrícola na maior parte do território brasileiro. É justamente o período em que a frota aeroagrícola nacional fica ociosa e mais disponível para os plantões. O diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, Gabriel Colli, aponta que em 2024 houve um aumento de 50% no número de chamados de combate ao fogo no Brasil, em comparação ao mesmo período do ano passado. São mais de 15 milhões de litros de água já lançados em vários estados. São mais de 60 empresas associadas do SINDAG que nesse momento estão trabalhando no combate aos incêndios florestais. Lembrando que esse controle, esse combate aos incêndios, ele é sempre coordenado pelos bombeiros que estão em solo, e a aviação agrícola ela é acionada quando necessária, tanto pelos governos municipais, estaduais e até federal, e em várias situações também por produtores rurais e empresas que têm as brigadas aéreas organizadas para os momentos de crise, que é o que estamos passando neste ano de 2024. É o caso do Jorge Toledo, produtor rural e sócio proprietário de uma empresa de aviação agrícola em Monções, no interior do estado de São Paulo. Ele também sentiu o aumento da procura. A gente tem clientes que mantêm todo ano a aeronave em plantão, né? Fica em plantão para eles, qualquer ameaça de incêndio, a aeronave já está em cima, então esses aí têm uma efetividade maior no controle. Agora, tem clientes que só chamam depois que começou o fogo, né? Aí é um pouco mais limitada, porque, na verdade, o avião sozinho, ele não apaga o fogo. O avião tira a energia do fogo. Então, você tem que ter uma brigada boa de solo, né? Comunicação, onde vai ser feito o lançamento. Quando a gente fica na operação combate contra incêndio, que é essa época do ano, época de seca, de queimada, a gente fica de plantão. Fica 24 horas aqui, de plantão. Caso pegue fogo em algum lugar, alguma região, a galera aciona a gente, né? E a gente está pronto, os aviões estão aqui, a gente mora aqui dentro, né? Como se fosse bombeiros mesmo, entendeu? Então, acionou, a equipe do solo também vai e a gente vai de avião. Essa questão do combate aos incêndios com as aeronaves também é algo que está cada ano mais organizado, cada ano mais profissionalizado, com as empresas estando muito bem preparadas, com pilotos treinados e mais que isso, com as aeronaves equipadas para que estejam sempre à disposição, para atenderem o chamado, porque o grande objetivo aqui é trabalhar na prevenção e na preservação do meio ambiente. No momento do combate, o piloto precisa ser muito preciso na ação, já que a aeronave abre a comporta hidráulica e despeja cerca de 2.000 litros de uma vez só. Quando o avião joga água lá de cima para apagar esses focos de incêndio, é com esse líquido chamado LGE, líquido gerador de espuma, que ajuda então a apagar esse incêndio, porque ele reduz o oxigênio. Para um novo lançamento, é necessário abastecer o avião novamente. E enquanto estávamos gravando esta reportagem, a empresa do Jorge recebeu um pedido de ajuda. Ô Jorge, deixa eu te avisar, deixar vocês meio que de sobreaviso. Talvez vai estar precisando de um apoio para combate a incêndio aqui em Meridiano. Fomos até lá acompanhar o trabalho dos pilotos que, junto a caminhões-pipa, voluntários, conseguiram apagar um incêndio. Antes disso, o fogo já havia deixado estragos. Acabou prejudicando 5 propriedades produtoras de cana-de-açúcar. Depois que pegou fogo, depois que a gente conseguiu amenizar um pouquinho, depois, a hora que você vai ver os prejuízos, você vê no semblante das pessoas aquela sensação de desespero, sabe? Não precisa nem falar, só de você ver aquele semblante de quem às vezes ralou a vida inteira e perdeu em coisa de minutos. Pois é, essa é apenas uma das 3 matérias, né, que a Luísa Cardoso
trouxe para o RN nessa semana, mostrando um pouco de perto o drama dos produtores rurais afetados por esses incêndios. Ela e o Caio Finato percorreram aqui, né? Quase mais de 1.000 quilômetros entre ida e volta, em várias cidades do nosso interior, para mostrar um pouco esse drama. Luísa, qual foi o relato ou a cena mais impressionante que você viu nesses dias? Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite também a todos que nos acompanham. É até difícil escolher uma para comentar aqui, porque, na verdade, a gente está num momento de muita fragilidade entrando na propriedade dessas pessoas, né, que abertamente recebem a gente no momento que é, sim, tão trágico. Então, em Pompeia, que foi um dos municípios que a gente visitou, no meio do caminho ali, na volta de Monções até São Paulo, a propriedade do Mário Bastos me chamou bastante atenção, porque ele tem 60% de mata nativa. E apesar de ter produção de gado de corte no caso, ele dedicou a vida toda dele a essa mata nativa. Então, desde os 7 anos, que foi quando ele se mudou para a fazenda, até passagens por faculdade de zootecnia, ele começou a documentar, catalogar cada animal que ele via nessa fazenda. Então, ele trazia diversos grupos de escola. Esses aqui, ó, são livros que, junto com universidades e entidades de pesquisa, ele foi anotando, fotografando todos os animais, tipos de vegetação. Então, isso queimou tudo isso foi queimado. Agora, é verdade que até as roupas que vocês usavam ficaram impregnadas com muita fumaça, fuligem. Isso aconteceu, de fato? Aconteceu principalmente nesse dia dessa última reportagem de hoje. A gente estava ali na empresa do Jorge e, de repente, teve esse chamado. Fomos acompanhar esse chamado e, com isso, ficamos muito próximos ali dos focos de incêndio, né, das chamas mesmo, e a roupa ficou toda impregnada. Eu não sou uma pessoa que fico bebendo muita água, mas eu senti a necessidade de beber água porque a garganta seca, a respiração dificultada. O céu, que deveria ser azul, ficou cinza, né? Não, isso o cenário inteiro. Desde que começou a se aproximar ali de Campinas, mais ou menos, aqui na verdade não era Campinas, era Boituva, até a região próxima a Araçatuba, a viagem inteirinha de fumaça. Então, assim, chamou muita atenção. Foi uma experiência rica, que eu digo, de poder acompanhar de perto, mas muito triste. Parabéns pelo trabalho seu, do Caio Finato, né, por esses depoimentos emocionantes que deixam claro que, se esses incêndios são criminosos, como estão dizendo, né, esses crimes não partem do produtor, porque o produtor, na verdade, é vítima de tudo isso que a gente está relatando aqui. Luísa, obrigado, uma boa noite e parabéns mais uma vez. Obrigada. Até mais. Até mais.